Você sabia que a Bíblia que você conhece não conta toda a história? Isso mesmo. Há muitos livros apócrifos que foram deixados de fora do cânon bíblico oficial e que trazem revelações surpreendentes. No vídeo de hoje, vamos explorar 8 desses livros apócrifos e desvendar seus segredos há muito tempo escondidos. Prepare-se para ter sua mente aberta e descobrir verdades que nunca foram contadas nas igrejas. Você não vai querer perder este conteúdo polêmico e revelador. Assista este vídeo até o final e descubra 8 livros apócrifos que irão abalar a sua fé. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é conhecida como a Palavra de Deus. Mas será que todas as informações contidas nela realmente são divinas? Será que a humanidade já não foi enganada por artimanhas do maligno para confundir as pessoas? Há muitos livros apócrifos que não foram incluídos na Bíblia e que podem trazer à tona informações surpreendentes. Será que esses livros foram realmente criados para colocar dúvidas nas pessoas? Ou será que foram boicotados pela grande elite? Neste vídeo, vamos explorar 8 livros apócrifos que vão te deixar com muitas perguntas. Fique comigo até o final e descubra o que há por trás dessas obras misteriosas. O livro de Adão e Eva. O livro de Adão e Eva, também conhecido como o livro da vida de Adão e Eva, é um apócrifo do Antigo Testamento que conta a história da criação de Adão e Eva e suas vidas após a expulsão do Jardim do Éden. O livro é composto por 4 partes principais: o livro da criação, o livro de Adão, o livro de Eva e o livro de Sete. No livro da criação, Deus cria o mundo e Adão e Eva, e os coloca no Jardim do Éden. No livro de Adão, Adão e Eva pecam comendo o fruto proibido e são expulsos do jardim. No livro de Eva, Eva é tentada pelo diabo e se arrepende de seu pecado. No livro de Sete, o filho de Adão e Eva continua a história da humanidade. O livro de Adão e Eva é considerado um texto apócrifo, porque não faz parte do cânon bíblico aceito por cristãos e judeus. No entanto, o livro é considerado um importante documento histórico e cultural, que pode ajudar a entender as crenças e tradições dos povos antigos. O livro é considerado uma das fontes da tradição judaica e cristã. E é uma das muitas histórias sobre Adão e Eva que foram contadas e recontadas ao longo dos séculos. O livro de Jubileus. O livro de Jubileus é um livro apócrifo escrito por volta do século II a.C. ou I a.C. e foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran. Ele é considerado uma obra importante para a compreensão da religião e cultura judaica do período do Segundo Templo e apresenta uma interpretação particular da história bíblica, desde a criação do mundo até a entrega da lei a Moisés. O livro é dividido em 50 capítulos, cada um representando um jubileu ou um período de 50 anos. Que é uma medida de tempo usada pelos judeus para contar o tempo entre o êxodo do Egito e a entrega da lei a Moisés.
A obra apresenta um conjunto de leis e regulamentos religiosos e civis, e também inclui uma narrativa detalhada da criação do mundo, a queda do homem, a história de Caim e Abel, o dilúvio e a Torre de Babel. O livro de Jubileus é importante por apresentar uma visão diferente da história bíblica, enfatizando a importância da observância da lei e dos rituais religiosos. Ele também destaca a importância da terra prometida para o povo judeu e oferece uma explicação para o motivo pela qual as tribos de Israel receberam suas respectivas terras. O livro é considerado uma fonte valiosa para a história e cultura do período do Segundo Templo e é estudado por estudiosos do judaísmo e do cristianismo. Os livros de Enoque. Os livros de Enoque são um conjunto de textos apócrifos judaicos que se concentram no personagem bíblico Enoque, um patriarca antediluviano que teria andado com Deus e foi levado diretamente para o céu, sem experimentar a morte. Esses livros foram escritos em hebraico e aramaico entre o 3º século a.C. e o 1º século a.C. E embora não sejam considerados canônicos pela maioria das denominações cristãs e judaicas, eles exerceram uma grande influência sobre a literatura judaica e cristã primitiva. O primeiro livro de Enoque, também conhecido como Enoque Etíope, é o mais conhecido e preservado dos textos, constituindo de 108 capítulos que descrevem a visão de Enoque do céu e do inferno, bem como detalhes sobre a queda dos anjos e a vinda do Messias. Ele foi escrito em aramaico por volta do 3º século a.C. e foi traduzido para o etíope no século IV a.C. O livro inclui histórias sobre gigantes e anjos caídos e é considerado uma das fontes mais importantes para a compreensão do pensamento judaico no Segundo Templo. O segundo livro de Enoque, também conhecido como Slanovik Enoque, é um texto mais recente escrito em eslavo eclesiástico, no 1º século depois de Cristo. Ele se concentra nas atividades de anjos e demônios e oferece uma visão mais detalhada do paraíso e do inferno. Este livro também contém uma seção sobre a sabedoria de Enoque e os caminhos da justiça. O terceiro livro de Enoque, também conhecido como Livro dos Segredos de Enoque, é um texto menor que data do 1º século depois de Cristo e se concentra nas revelações que Enoque recebeu do anjo Uriel. O livro oferece informações sobre os calendários e eventos futuros. Os livros de Enoque foram amplamente lidos e influenciaram o desenvolvimento da literatura judaica e cristã primitiva. Eles são citados no Novo Testamento e em muitos outros textos antigos. Embora não sejam considerados canônicos pela maioria das denominações cristãs e judaicas, continuam a exercer uma influência significativa sobre o pensamento religioso e espiritual até hoje. O Testamento dos Judeus. O Testamento dos Judeus é um livro apócrifo que pertence ao gênero de literatura de testamentos, comum no período entre o Antigo e o Novo Testamento. É também conhecido como o Testamento de Jacó, pois é atribuído a Jacó, filho de Isaque e pai dos 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. O Testamento dos Judeus é uma obra complexa que combina tradições judaicas e cristãs. É provável que tenha sido escrito no final do século I ou início do século II depois de Cristo. E acredita-se que sua origem esteja na comunidade judaica da Palestina ou da Síria. O livro consiste em uma série de conselhos e instruções dados por Jacó a seus 12 filhos pouco antes de sua morte. Cada filho recebe uma bênção ou uma maldição, dependendo de suas ações e de seu caráter. Alguns dos conselhos dados por Jacó são de natureza moral e ética.
enquanto outros são proféticos, prevendo o futuro das 12 tribos de Israel. O Testamento dos Judeus também contém elementos apocalípticos, com visões sobre o fim dos tempos, a vinda do Messias e a ressurreição dos mortos. Além disso, há também referências a anjos e demônios e uma grande batalha entre o bem e o mal. Embora não seja considerado um livro canônico pelas principais religiões, o Testamento dos Judeus exerceu uma influência significativa na literatura e na teologia cristã, especialmente na Idade Média. É um exemplo interessante da literatura apócrifa, que oferece uma visão fascinante das crenças e tradições religiosas de seu tempo. O livro de José e Azenate. O livro de José e Azenate é um texto apócrifo que relata a história de José, filho de Jacó, e sua esposa Azenate. Segundo o livro, Azenate era filho de Potifar, um dos principais oficiais do faraó do Egito. No início da história, José é vendido pelos seus irmãos como escravo para mercadores que o levam para o Egito. Lá, ele é comprado por Potifar, que o coloca como mordomo de sua casa. Azenate, ao ver José pela primeira vez, se apaixona por ele e passa a cortejá-lo. José, por sua vez, resiste às investidas de Azenate, pois é um homem temente a Deus e não quer trair a confiança de seu senhor. No decorrer da história, José é acusado injustamente de tentar seduzir Azenate e acaba sendo preso. Azenate, desesperada, revela a verdade ao pai e implora pela libertação de José. Potifar então descobre que seu escravo é inocente e o liberta, dando-lhe a mão de sua filha em casamento. O livro de José e Azenate foi escrito provavelmente entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo e faz parte da literatura apócrifa do Antigo Testamento. Embora não seja considerado um livro canônico pela maioria das denominações cristãs, sua história é amplamente conhecida e tem sido objeto de diversas adaptações em diferentes mídias. O livro Ben-Sirá, também conhecido como Eclesiástico ou Siracida, ou Sirácida, é um livro apócrifo do Antigo Testamento. Foi escrito originalmente em hebraico pelo escriba judeu Ben-Sirá, em Jerusalém, por volta de 180 a.C. O livro é uma coleção de ensinamentos práticos e morais que visam orientar o povo judeu no caminho da sabedoria e da justiça. É composto por 51 capítulos que abordam diversos temas, como a virtude, a sabedoria, a família, a amizade, a modéstia, a generosidade, a oração, entre outros. Alguns ensinamentos contidos no livro Ben-Sirá são bastante conhecidos, como honra teu pai e tua mãe, e o dinheiro é a raiz de todos os males. O livro também contém referências a personagens e eventos do Antigo Testamento, como Adão, Noé, Abraão, Moisés e o Êxodo. Embora o livro Ben-Sirá não faça parte do cânon bíblico judaico, é considerado canônico pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Ele é utilizado em muitas liturgias e cerimônias religiosas e é valorizado por seu conteúdo moral e instrutivo. Os Salmos Apócrifos. Os Salmos Apócrifos são uma coleção de textos apócrifos religiosos que não foram inclusos na Bíblia hebraica ou cristã. Eles são considerados apócrifos porque sua autoria é incerta e porque não foram considerados canônicos pelas autoridades religiosas. Os Salmos Apócrifos incluem uma ampla variedade de temas, como louvores a Deus, súplicas por ajuda, lamentações e meditações sobre a sabedoria divina.
Alguns dos salmos incluem elementos místicos e visionários, enquanto outros têm um tom mais moral ou didático. Embora os salmos apócrifos não tenham sido incluídos nas escrituras sagradas, muitos deles foram muito apreciados e amplamente lidos em comunidades religiosas ao longo dos séculos. Eles foram traduzidos para várias línguas e incluídos em livros de oração e hinos. Alguns exemplos de salmos apócrifos incluem o Salmo 151, o Salmo de Salomão e o Salmo 91. O Livro de Macabeus. O Livro de Macabeus é um conjunto de livros apócrifos que narra a história dos Macabeus, uma família de judeus que liderou uma revolta contra a dinastia Seleucida, que governava a Judéia no século II a.C. Essa revolta culminou na criação do Estado judaico independente, que durou cerca de 100 anos antes da dominação romana. Os livros de Macabeus são compostos por 4 volumes, sendo os 2 primeiros os mais conhecidos. O primeiro livro de Macabeus começa com a conquista da Judéia pelo rei Antíoco IV Epífanes e narra a história da revolta liderada por Matatias e seus filhos, conhecidos como os Macabeus. O livro apresenta cenas de batalhas e martírios, bem como episódios de coragem e heroísmo. O segundo livro de Macabeus é considerado mais teológico do que o primeiro e apresenta um relato da revolta de Judas Macabeus contra a perseguição religiosa imposta por Antíoco IV Epífanes. O livro também contém descrições detalhadas do Templo de Jerusalém e da religião judaica. Embora não sejam considerados canônicos pela maioria das denominações cristãs, os livros de Macabeus têm grande importância histórica e cultural para o povo judeu e são lidos durante a festa de Hanukkah. Esses livros também são valorizados pelos estudiosos da história antiga e da religião judaica e cristã, já que fornecem informações importantes sobre a vida e a cultura dos judeus na época em que foram escritos. E você, o que achou dessas importantes e intrigantes obras? Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!